o Aqui Acontece Pirapora tem a honra de receber o Dr. Alan Barbosa e a Aparecida Soares, e vamos falar de uma pauta que tem movimentado a cidade e principalmente a região da qual eu também sou moradora, o residencial Porto Belo e a Chácara Maltês. Sejam bem-vindos. Olá, tudo bem, Madalena? Um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Isso, e vamos falar um pouquinho, né, sobre essa obra do cemitério. Né? Boa tarde a você, né, aos ouvintes. Nós estamos aqui para manifestar uma insatisfação, uma dúvida em relação à construção do cemitério e que a população, em momento nenhum, foi ouvida para opinar em relação, né, a esse empreendimento que está sendo realizado. E como vocês ficaram sabendo, como foi falado aqui, a população estava alheia, né? Eu mesmo, como moradora do bairro, quando fiquei sabendo por uma seguidora, eu falei, eu não acredito que estão construindo um cemitério aqui, ninguém está sabendo de nada. Aí eu tive a oportunidade de ir lá, ao lado, tirar foto e trazer a notícia que até então realmente não era falada. Quando nós ficamos sabendo, foi através de uma pessoa que esteve na prefeitura e viu o projeto ser desenvolvido, certo? Ele já havia sido aprovado, né? E nós até então pensamos na possibilidade de que seríamos ouvidos. E no dia 3 de abril de 2024, nós encaminhamos um ofício para o Executivo Municipal, pedindo que nos atendesse e esclarecesse as nossas dúvidas. Esse ofício, ele foi encaminhado e até a data de hoje, 28 de outubro, ele não foi respondido. Nós não tivemos nenhuma resposta. O que nós tivemos foram alguns encaminhamentos feitos para os secretários. Alguns deles disseram que não teriam autonomia para decidir e que essa decisão caberia ao Executivo Municipal. Mas para ouvir, o Executivo poderia abrir. Sim. Nós também, né, a equipe de moradores, tanto do Porto Belo quanto das Chácaras Maltês, fez uma consulta à Lei Orgânica Municipal, que é do ano de 92, é uma lei ainda, né, que a gente pode dizer que já está caduca. Sim. Tem muitas situações que precisam de ser reavaliadas. E um dos itens que nos chamou a atenção é que quando algum projeto, alguma obra de grande impacto vai ser implantada, a população local e principalmente a população circundante precisa ser ouvida. Sim. E isso não aconteceu em momento nenhum. Eu tive a ousadia de consultar jornais locais, alguns locais públicos, para saber se havia sido editado algum, né, chamamento público, algum tipo de solicitação, e não houve. Então essa é uma das situações que a gente tem conhecimento que não foi feita. Então a população, ela está recebendo uma obra da qual ela não tem conhecimento. E o doutor? Isso, e quando a gente fala em cemitério vertical, é uma novidade, está sendo uma novidade a nível nacional, né? Não são todos os municípios que têm esse tipo de cemitério, e posso dizer que ainda é uma fase de teste, né? Esse tipo de cemitério. Os grandes centros já têm uma maior estrutura para suportá-los. E quando os moradores procuraram o nosso escritório, a gente acabamos fazendo alguns levantamentos, né? Alguns levantamentos, e dentre desses levantamentos, o cemitério está sendo construído numa área que hoje é uma área rural, e é necessária a observância de N legislações e portarias ambientais. O que a gente não consegue entender é porque, além de não se fazer uma consulta pública a esse tipo de, né, a população, para ver se realmente vai aderir à obra, o principal é você não ter, você não trabalhar com a exposição e a transparência dessas licenças. Será que tem as licenças ambientais para poder construir esse tipo de cemitério? Até onde conseguimos apurar,
A área onde foi adquirido o cemitério, ela tem, dentro dessa área, uma reserva legal. Uma boa parte, na realidade, do residencial, tanto Porto Belo quanto das chácaras, é a reserva legal, né? Justamente. O que torna o bairro tão agradável. Justamente. E eu acho que a maioria das pessoas vão para lá justamente pela tranquilidade que tem o bairro, né? E o que a gente observa é que você não tem uma informação, ninguém consegue passar essa informação. Não né? temos nenhum sistema da gestão. Até então não foi localizado nenhuma informação se foi autorizado a construção do cemitério ali. E uma coisa que, quando somos procurados e passamos a analisar, é por que o cemitério foi construído, ou está sendo construído, com tanta, assim, não tanta transparência. Porque quando você vai à porta onde está sendo construído o cemitério, não tem placa de informação. Verdade, isso é verdade. A placa não tem placa de informação dos custos da obra, sendo que toda obra pública obrigatoriamente tem que ter a placa na entrada, com a informação da construtora, o responsável técnico. Não tem. Não tem. Se você adentra ao portão, aí lá na frente é que você já vê a obra e a placa está dentro da obra. Por que não exposta? Não visível, né? São perguntas interessantes. Será que tem alguma coisa a se esconder? É uma pergunta que fica no ar. Né? Você falou sobre a questão ambiental. E lá no bairro em si, existe essa questão ambiental e nós notamos também a existência de uma horta. Sim, justamente ao lado da construção, ao lado de onde está sendo construído o novo cemitério, tem uma horta, e é um empreendimento particular de morador que sequer, de acordo com as informações foram nos passadas, sequer foi consultado. Ele ficou sabendo quando iniciou-se a obra, que ele ficou sabendo, vai ser uma construção de um cemitério aqui. E isso, olha, você imagina o impacto que isso gera, né, na renda dessa família que vive desse empreendimento. E não é só uma família, são várias, né? Lá na região, nós temos pessoas que produzem queijo, biscoitos, pães, vendem leite, né? Tem a questão das hortas. E também, de acordo com a lei orgânica, né, o que nós podemos verificar é que um dos objetivos do Executivo Municipal é oferecer condições para que esse pequeno produtor ele se estabeleça, ele consiga ter o escoamento da produção. Sim. E dentro dessa realidade a gente vai viver uma situação totalmente diferente. Nós vamos viver um retrocesso porque culturalmente as pessoas ainda não estão preparadas para comprar produtos que estão ali vizinhos a um cemitério. Não importa se ele seja vertical ou se ele seja um cemitério parque, né? É um cemitério. E causou um certo estranhamento também, porque em relação à infraestrutura do cemitério, a gente observa que tem que ter um arcoamento, tem que ter um isolamento do cemitério para com os vizinhos mais próximos. Por exemplo, se nós analisarmos o cemitério Parque da Saudade, primeiro foi o cemitério para lá e depois os moradores. Mas tem uma rua que separa, né, que dá esse distanciamento. Então não aconteceu essa situação lá, né, com esse local no qual está sendo construído. E aí a gente fica preocupado porque não tem uma infraestrutura básica. Não sei se você já conseguiu perceber, mas nós temos um sítio lá e quando chove, a força das águas, da chuva, né, da enxurrada, ela é muito intensa. Sim, e acaba entrando dentro dos sítios. E às vezes até atrapalha um pouquinho, porque a gente acaba perdendo, né, um pouco do que foi produzido. Aí a gente traz essa mesma situação para dentro do cemitério. Ele está na mesma imediação. E aí, como é que vai ser? A comparação que você falou sobre as forças das águas, a principal rua de acesso que vai dar acesso ao cemitério, ela ainda não é pavimentada. Inclusive, a área dos sítios não existe a iluminação de extensão de rede. Conseguimos, Madalena, ter acesso ao projeto arquitetônico do novo cemitério. E é engraçado porque onde se diz
das ruas estarem pavimentadas, dentro do projeto, a maior parte deles, se observa, parece que era para estar tudo pavimentado. E por que primeiro iniciou a obra e não a pavimentação? Iniciou-se a obra, começou-se a construção das gavetas, de onde vão ser... A drenagem de água e esgoto também. Justamente não tem, é uma região que está ainda assim, em adaptação, porque existe um novo bairro, o próprio bairro o Porto Belo. O Chacras Maltês, salvo engano, recentemente recebeu serviço de esgoto, água e esgoto no Chacras Maltês. Não tem muito tempo. Ainda não? Não recebeu ainda? Chacras Maltês, não. E olha para você ver, se ainda não recebeu, ó, você viu a informação, se ainda não recebeu, como é que vai se construir um cemitério onde não tem escoamento de água, onde não tem escoamento de esgoto? É um cemitério vertical que é necessário um cuidado maior, né, com a sua manutenção, com a sua organização, e você trabalhar numa área totalmente desestruturada. Observo também que até o transporte, o traslado até o cemitério, vai ficar uma área que precisa de uma manutenção. Se for passar pela via principal, passando por baixo do viaduto, a Edmundo Caldeira Brant, precisa ser pavimentada. E são obras que deveriam ter sido começadas primeiro. Antes de se fazer. Isso é uma celeridade. Justamente. Eu fiquei sabendo, o novo cemitério será inaugurado ainda nos próximos meses. Sim. Aí tem alguns tópicos, né, que a gente precisa esclarecer. A questão, por exemplo, da segurança, né, do cemitério. Não é novidade que no ano passado nós tivemos uma violação de túmulos no cemitério Parque da Saudade. É um local que não tem iluminação. A gente percebe, tanto dentro dos cemitérios quanto nas imediações, pessoas desocupadas, né? Algumas até dormindo dentro desses espaços. E aí a gente fica questionando como que vai funcionar essa segurança, né? Vai ter iluminação? Porque nos cemitérios existentes é falha. Não existe uma iluminação eficaz que garante, né, pelo menos uma visibilidade. Como que fica a questão dos túmulos, das gavetas, né, que serão utilizadas lá? Quem é que vai se responsabilizar por essa segurança? Né? Os muros, eles serão efetivos? Serão construídos numa altura, né, que ofereça essa segurança? Como é que isso vai acontecer? Até porque não tem construção no muro ainda. Não. É meio muro e cerca no restante. Como é que vai ser isso? Então a gente tem assim algumas angústias que gostaria muito que tivessem sido sanadas lá no início, em abril de 2024, quando nós procuramos o Executivo Municipal, protocolamos o ofício para que eles esclarecessem essa dúvida para a população. Inclusive, o que acontece é deixar o espaço em aberto para o Executivo, para que possamos todos sentar e trazer essas respostas, que são de 2024. Sim, e quando se faz uma pesquisa sobre o funcionamento dos cemitérios verticais, o que se observa é o seguinte: há, de acordo com as informações colhidas, que existe sim um valor mais adequado para a conservação. Ou seja, o cemitério vertical, ele tem um custo menor do que o cemitério convencional. Porém, quando se fala em cemitério convencional, convenhamos aqui, Madalena, nós temos que falar o quê? Segurança, iluminação, poda constante, organização dos túmulos e N serviços internos. Ou seja, o convencional é um cemitério que necessita não só do coveiro ali presente, mas pelo menos uns 8 funcionários para a manutenção desse cemitério. Constante, o que não existe em nenhum dos cemitérios de Pirapora. Aí vamos construir um cemitério vertical,
onde obrigatoriamente eu preciso de um técnico especializado em gases para fazer o acompanhamento e o monitoramento, é lógico, dali, das gavetas, onde vai ser emitido o gás, e o gás vai ter todo um trabalho a ser feito para que amanhã não gere um mau cheiro, para que amanhã não vai gerar contaminação, e vou precisar de um técnico responsável. Se hoje nós não damos conta de pagar a manutenção do cemitério convencional, como vão pagar a manutenção de um cemitério vertical? Vai dar custos, né? A informação que se tem, com a quantidade de gavetas que estão sendo construídas, salvo me engano, em torno de 700 gavetas que estão sendo construídas, é um custo aí que seria na faixa de pelo menos 35 a 40 mil reais por mês. Isso, é lógico, são dados aqui de informações, mas que nos assustam, porque se hoje o cemitério convencional tivesse esse tipo de custo, não estaríamos da forma que está. Todos, infelizmente, sucateados e jogados. Me faltou palavras agora. E em questão ao valor também ali do... Sim, um questionamento interessante. De acordo com, nós tivemos acesso à escritura do imóvel, já hoje em nome da prefeitura, foi feita uma desapropriação do imóvel. Nessa desapropriação, o imóvel foi adquirido pela prefeitura no valor de R$ 870.287,30. É uma área equivalente a em torno de 15 mil hectares. São 15 mil hectares. Então, 870 mil... Um hectare e meio. Um hectare e meio. É onde está sendo construído. Até me corrija. Então, não são 15 hectares, é um hectare e meio. Desse hectare e meio, 3 são destinados à reserva legal. Sim. Então, sobram 12 para utilização para... De acordo com as informações, é um imóvel que custaria ali, igual nós temos um bairro novo lá justamente lá que é o Porto Belo. Se pegarmos os valores dos imóveis e a proximidade ali do cemitério, esse imóvel deveria estar em torno de uns 500 a 550 mil reais. E foi pago pela prefeitura o valor de R$ 870.287,30. Estranha, porque a prefeitura, quando faz uma desapropriação, ela tenta observar o interesse público, o melhor interesse público, na observância também dos valores que serão gastos. Então, se gasta 870 mil na aquisição do terreno e ainda uma obra que foi autorizada em 2 milhões e 94, nós estamos falando de quase 3 milhões de investimento. E esses 3 milhões de investimento, ainda, como isso vai voltar amanhã, né, para a população, sendo que não está sendo observada a estrutura, a organização do cemitério. Então, são questionamentos que nos deixam aqui com a pulga atrás da orelha, né? Perguntas, na realidade, que até então não temos nenhuma resposta, e estamos aqui justamente buscando, através dessa matéria, trazer a resposta e também sermos melhor atendido pelo executivo. Sim. Os moradores têm pleiteado desde 2024, como a Aparecida aqui nos relatou, e não tem acesso. É difícil você encontrar o secretário ou que seja o próprio prefeito para uma reunião, para expor o que está acontecendo. E se quer ir aos moradores e informar como estão sendo as obras, ou como vai funcionar. Outra coisa interessante, Madalena, nesse tipo de cemitério ou nesse tipo de construção, além do contato com a população, né, sempre tem tido uma audiência pública para se discutir o tema, e outra coisa, a exposição de quanto vai ser e como vai ser a manutenção do cemitério. Em nenhum momento. E nem nos arquivos, pelo que se eleva, como vai ser o funcionamento desse cemitério, né? A cidade de Paropeba recentemente construiu um cemitério vertical, mas ele foi construído dentro do cemitério.
Ele não foi numa área externa, ele foi dentro do cemitério. O cemitério já tem todas as suas licenças para o seu funcionamento. Sim. E agora, né, como nós vamos saber se realmente estamos dentro da legalidade, se estamos cumprindo com os pré-requisitos legais? E queríamos ouvir a prefeitura nesse sentido. Nós nos colocamos nessa tarde à disposição para que os responsáveis possam, né, trazer, através de todas as manifestações, a resposta. Lembrando que a Aparecida ela é representante dos moradores do Porto Belo e também das Chácaras Maltês. Eu gostaria só de salientar, no próximo dia 2, né, cultura, tradição, religião, cultuarmos os nossos mortos, né, as pessoas que faleceram, os nossos entes queridos. E aí fica uma dúvida, como vai ser a partir de agora essa possibilidade de homenagem? Porque cada religião ela tem uma forma diferente, né, de fazer essa homenagem, de fazer esse culto às pessoas que partiram. Nós sabemos que dentro dessa realidade do cemitério vertical, a cada 5 anos, os ossos, né, podem ser retirados e colocados no ossário ou ossuário, né, que são os nomes que são colocados. E aí? Então, se isso acontece, esse cemitério começa a funcionar em 2026, em 2031 teremos, né, 5 anos decorridos. Como que vai ser a homenagem a essas pessoas que foram sepultadas em 2026? De que maneira as famílias podem ter como referência esse local para ir até lá, né? Alguns acendem velas, outros colocam flores, outros levam comida, né? É de cada cultura. Sim. Como que isso vai acontecer? Né? Esse respeito à nossa cultura, à nossa tradição, né? A memória daqueles que partiram, que tiveram uma grande importância para as famílias, para o bairro, para a cidade. Como que vai ser? De que maneira que vai acontecer? Será que essa situação não deveria ter sido consultada previamente? Será que o município não teria um outro espaço adequado onde poderia ter sido construído um novo cemitério-parque que manteria isso aqui? Será que a cidade já não tem mais essa estrutura para destinar um terreno que é de propriedade do próprio município para a construção do cemitério-parque? E a partir daí foi, né, tomada essa decisão de que, porque foi uma tomada de decisão, não houve consulta em momento nenhum, de que agora as pessoas têm que se adaptar a essa nova realidade? Perguntas que iremos buscar respostas, porque fica o questionamento realmente de como será, né? Principalmente para o familiar que visita todos os dias. Tem pessoas que vão minimamente uma vez por semana, uma vez por mês. Como é que vai ser? Né? Onde que ela vai? Que referência que ela terá? De que maneira que isso vai acontecer? E acaba indo de encontro à Constituição, que a Constituição nos protege, né? A liberdade religiosa. Né? Então, se você não dá o direito de eu ver como eu vou cuidar de meus entes queridos já falecidos, né? Cadê a liberdade religiosa aí? Será que foi realmente suprimida através de uma obra que simplesmente estaria diferente, não teríamos tantos questionamentos se houvesse a conversa e a consulta popular? Né? Eu quero deixar o espaço aberto, quero agradecer ao Dr. Alain, à Aparecida, dizer que pode contar conosco como canal para dar voz, né? Porque precisamos descobrir qual é a realidade por trás de tudo isso. Não é somente uma tomada de decisão, existem vidas. Vidas que mesmo pós-morte estarão ali, são importantes. E agradecemos, pelo menos agradeço, Madalena, pela oportunidade, por a abertura do espaço para poder
fazer essa manifestação, que aqui nós nada mais estamos buscando senão o interesse popular, o interesse do povo. Muito obrigado mesmo. Enquanto representante, né, da Associação de Moradores do Porto Belo e Chácaras Maltês, nós gostaríamos de deixar claro que em momento nenhum nós somos contra a construção do cemitério. Ao contrário, nós sabemos da necessidade porque os que aí estão já estão superlotados. Mas a gente gostaria de um mínimo de transparência e respeito com a população diretamente atingida. Uma explicação, uma justificativa, né? Por que foi nesse local, por que não em outro, por que nessa modalidade não manter a estrutura do cemitério parque. Então, só para deixar claro, porque às vezes pode ficar a ideia de que a gente não quer que seja construído um novo cemitério. Não é isso. Nós queremos que tenha informações que sejam viáveis para todos, né? Transparência. E saber também por que nem a população pôde opinar. Será que se todos os cidadãos piraporenses tivessem acesso a essa informação na época em que o projeto foi implantado, será que eles concordariam? Será que seria uma modalidade aceita? Né? Por causa de tudo que a gente já falou e de manutenção mesmo da tradição. Fica aí o questionamento, a pergunta em aberto e também o espaço aberto para que o executivo possa sentar e conversar com todos nós. O Aqui Acontece agradece a participação de todos vocês.